Salve aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é hora para vir lá que vamos criar mais um post para rede social. Dessa vez vou utilizar aqui como se fosse uma arte para um chocolate quente, enfim, mas você pode adaptar para qualquer necessidade também. Vem comigo e bora aprender essas técnicas. Galera, olha a novidade, agora a gente também está com produtos físicos na loja Photoshop. Sim, a aclamada mofadinha personalizada que você só encontra na loja photoshop.com.br, agora na seção produtos. Sim, se você é designer e quer ambientar seu espaço de serviço muito maneiro, corre lá e garante a sua. Ou se você tem aquele amigo, namorado, namorada, amiga, enfim, que curte design e também gostaria de receber, corre lá e garante esse presente. Tenho certeza que eles vão gostar, vão amar. E além da mofadinha, em breve terão novos produtos lá também. Então corre e garante seu presente, tenho certeza que você vai curtir e ajuda bastante o canal também. Produtos exclusivos da loja Photoshop Produtos. Já tem aqui um novo arquivo e a gente vai começar criando aqui com o tamanho que eu mais curto fazer, porque ele se encaixa melhor na tela do usuário, que é o formato vertical. Então você coloca 1080 pixels de largura e ele vai ficar mais compridinho na altura, colocando 1350 pixels. Maneiro? Com 72 de resolução. Fechou, é isso mesmo que a gente precisa e bora criar nosso novo documento. Ah, aqui só um porém. Eu tinha colocado com fundo preto, grafite, branco, tanto faz, não importa o fundo que você tiver, só vem aqui nas propriedades para alterar para branco, porque a gente vai começar a edição a partir de agora. Outras coisas importantes, eu dei uma estudada antes para ver mais ou menos o que eu ia colocar nessa arte para composição e com apenas 3 imagens eu encontrei uma boa arte, não muito poluída, que passe a informação que eu gostaria. E eu vou disponibilizar o link dessas imagens logo aqui abaixo. Então são 2 imagens aqui já em PNG e essa aqui que a gente vai recortar rapidamente para transformar nisso daqui, ó. Então com essas imagens, se liga, ó, a gente vai conseguir um post muito maneiro. Bora então começar a recortar a imagem. Clicar com o botão direito do mouse, abrir com, você pode jogar no Photoshop, ó, nem tá aqui. Ah, algo que no Windows 11 está bloqueando temporariamente, provavelmente eles vão fazer o update ali na frente para possibilitar clicar, arrastar a imagem e soltar no Photoshop. Não está funcionando no Windows 11, acho que em breve volta a funcionar. Enquanto isso, vamos lá no arquivo, abrir ou Ctrl O e encontrar nossa imagem. Aqui eu já encontrei minha imagem, clicar nela, abrir e vamos recortar primeiro, depois a gente já envia para nossa arte. Para fazer uma seleção mais rápida, a gente pode vir em selecionar assunto, ele já vai recortar quase perfeito, a gente só faz alguns ajustes logo após. Ó, ele entendeu um pouquinho aqui a colher e tal, a gente só quer mesmo a xícara ali com o chocolate quente. Então pode pegar qualquer outra ferramenta de seleção, pode ser por exemplo o laço poligonal, para a gente fazer esses ajustes. Clica com o botão direito do mouse e vem aqui em laço poligonal, na subcategoria ali das ferramentas laço. O que selecionou a mais a gente vai subtrair e se precisar acrescentar algo a gente adiciona. Então para subtrair algo da seleção, pressiona Alt, vai aparecer o sinalzinho de menos, clica e agora você faz a subtração das áreas que selecionou a mais, através ali dessa opção mais automática do Photoshop. Se você errar alguma coisinha, você pode, um clique, por exemplo, com a laço poligonal, você pode voltar ela com a tecla Backspace ou então com a tecla Delete. E Alt e Hollow Screw do mouse eu consigo aumentar e diminuir o zoom para ter maior controle do que eu estou fazendo. Então, ó, vai remover boa parte já da seleção que ele tinha selecionado extra. E aqui no braço ó, da xícara, na alça, né, no braço, a gente terá que refazer boa parte da seleção. Então primeiro aqui ó, no cantinho que ele já selecionou errado, pressionando o Shift vai aparecer o sinalzinho de mais. Então para você não desfazer a seleção, Shift, clica e agora pode refazer a seleção adicionando pontos que foi cortado, né, digamos assim, na maneira automática ali da seleção do assunto. Será que tá bom? Acho que tá legal, ó. Feito isso de uma maneira bem rápida a gente já conseguiu o recorte. Você pode simplesmente dar um Ctrl C, porque você vai copiar a sua parte que já te interessa, está bem recortadinha, vir no seu documento e um Ctrl V para colar. Aí, a partir daqui a gente já pode começar a nossa edição. Pode dar, por exemplo, um Ctrl T, aumentar, diminuir, deixar como você preferir. Eu vou rotacionar um pouquinho e deixar aqui centralizada a nossa arte.
confirmando na barra de propriedades. Agora a gente vai ambientar toda a imagem. Eu escolhi essa imagem aqui, esse splash de chocolate, para colocar na parte de baixo. Já podemos inserir. Então, ó, eu ia falar porque clicar, arrastar e soltar no ícone do Photoshop não é mais possível, mas a gente pode o que fazer? Vamos desmaximizar, digamos assim, a nossa tela aqui da pasta. Clica no splash de chocolate e arrasta. Fica fácil também de inserir. Ou vem no arquivo, colocar incorporados ali no Photoshop, que também funciona. Aumentando então proporcionalmente aqui até completar todo o nosso canto da arte aqui. Deixa eu ver aqui, vai ficar maneiro. Talvez diminuir um pouquinho para pegar os dois lados e vai ficar show. Confirma na barra de propriedades. E eu quero que essa caneca de chocolate quente fique por cima. Então clico e arrasto aqui na área de camadas por cima. E a gente vai mandar ela um pouco mais para o lado. Porém ainda dentro desse splash de chocolate. Agora a gente vai trabalhar com máscaras de camada para conseguir esse efeito. Como que a gente pode fazer isso? Selecionando a camada do copo, da xícara, diminui um pouquinho a opacidade para que você veja ali atrás onde está o splash do chocolate. E agora que você vai colocar uma máscara de camada, pega qualquer ferramenta de seleção, pode ser a laço poligonal também, que é mais rapidona de fazer a seleção, ou a caneta, enfim, a qual você preferir, e vem e faz aqui o recorte conforme a parte de baixo, ali que é onde está aparecendo o splash de chocolate, só que essa parte da frente apenas, ó, tecla espaço para você não perder a seleção do laço e quiser correr com o zoom na sua tela, pressiona espaço, clica e arrasta para o lado que você não vai perder a seleção. Ó, depois que a gente terminou aqui já então a xícara, não tem por que a gente ficar selecionando o resto. Eu posso vir aqui e fechar por fora mesmo a seleção do splash de chocolate. E agora a gente, dentro dessa seleção, vai pegar uma ferramenta que pinte, por exemplo, a lata de tinta, pode ser o pincel, enfim. E na cor preta, a gente esconde essa área. Então clica para esconder, Ctrl D para tirar a seleção. Dessa forma a gente já criou uma ilusão de como se a xícara estivesse por detrás lá do splash de chocolate. Então veja como é que estava e como é que ficou. Legal? Outros preparos que a gente já pode ir colocando, por exemplo, uma cor de fundo. Então podemos vir aqui em plano de fundo para colocar já uma nova cor sólida e já ficar embaixo das camadas. Então ajuste cor sólida. Aqui você pode buscar uma tonalidade que se encaixe legal. Você pode vir inclusive com conta-gotas e buscar algum subtom aqui da sua própria imagem. Ó, esse aqui já ficou interessante. Então 47342E, se quiser digitar o mesmo código hexadecimal, mas não tem um certo ou errado, você pode optar pela qual você preferir. E é interessante você ir pegando tons da sua imagem que você vai conseguir uma combinação maneira. Dá um ok. Ou algo talvez até um pouquinho mais suave, né? Eu acho que até um pouquinho mais fraquinho assim vai ficar interessante também, vai dar tipo uma quebrada de tons ali com o fundo, né, com o chocolate que a gente colocou na parte de baixo. Outra coisa que a gente pode fazer, eu quero deixar mais enaltecido também essa parte aqui da xícara de chocolate quente, então eu posso colocar um ajuste de degradê. E aqui no degradê vamos escolher, clica no preenchimento de degradê para você criar o seu. E aqui eu vou deixar com a última em 0% para deixar transparente, clico e arrasto para baixo para deletar a última cor, e eu só quero essa cor primária aqui mesmo. E é aqui que eu vou colocar um laranja, algo mais intenso, para dar um destaque aqui na parte de cima, né? Então um tom que eu tinha escolhido aqui em off, que eu curti bastante, é quase próximo a esse que eu acabei de colocar aqui. É o F6 9C 54. Tom de laranja bem próximo àquele que eu tinha escolhido. Dá um ok novamente, e agora eu vou escolher o estilo radial para deixar ele aqui do centro para fora. Então você pode escolher aqui exatamente o ponto central que ele vai começar a destacar, e pode dar um ok. Manualmente você também pode criar uma nova camada e colocar uma vinheta também, ou até mesmo com um preenchimento de degradê também, se você desejar. Mas vem aqui, ó, com a ferramenta pincel, escolhe um tom também, vem em seletor de cores, escolhe um tom próximo, escolhe um mais escuro aqui, dá um ok, regula o fluxo para não deixar muito forte também, que o fluxo é a intensidade das bordas do seu pincel, pode aumentar com a tecla abre e fecha colchetes, com a tecla fecha colchetes acaba aumentando.
clica o botão direito do mouse, aqui também você consegue aumentar, enfim. E a dureza eu vou deixar em 0% para ele ficar mais suave também, as bordinhas. E aqui você pode vir criar uma vinheta, como você preferir aqui na sua imagem também. Apenas para dar maior destaque para a parte do centro da nossa imagem. E inclusive vou arrastar essa vinheta para cima do splash do chocolate aqui também, ó. Tudo isso para que não fique tão nítido os cantos da nossa imagem, a gente atrai maior e melhor a atenção para o centro dela. Então, ó, como que estava antes e depois, ele acaba desfocando os fundinhos aí os cantinhos, melhor dizendo, da sua imagem e dando total destaque para a arte do centro. Outra coisa que seria legal a gente colocar até alguma leve textura na parte de baixo aqui da nossa imagem. Inclusive, tipo em cima, por exemplo, dessa parte lá do fundo, da cor. Então, selecionando preenchimento de cor, você pode vir aqui em ajustes. Antes disso, vamos habilitar, porque no meu está habilitado, no seu pode ser que não esteja. Todas as formas que o Photoshop já teve antes dessas versões mais atuais. Então, você pode vir aqui, por exemplo, em janela, padrões ou formas, enfim, selecionando aqui, ó, padrões, vai habilitar aqui os padrões do Photoshop. Você pode vir nessas opções extras e vem em padrões herdados e muito mais, vai aparecer todas essas opções para você utilizar, de boa? Então agora sim a gente pode vir em ajustes, padrão, e aqui colocar um padrão lá no fundo. Por exemplo, vamos abrir aqui todas as opções, padrões herdados e muito mais. Deixa eu me lembrar onde tinha uns padrões que eu tô querendo. Acho que eram padrões legados, se eu não me engano. Isso, papel em tom de cinza. Aqui vai ficar alguns interessantes, ó. Acho que inclusive entre esses daqui os primeiros já ficam legais. E a gente coloca o modo de mesclagem para ele se mesclar com o fundo. Esse terceiro aqui, ó, que é o crepe, eu acho que fica bem interessante. Mas aí vai do seu gosto também. Enfim, apenas para dar uma textura lá na cor do fundo. Dando um OK novamente. E aqui a gente pode colocar um modo, por exemplo, de multiplicação. Superexposição de cores. Ficou muito forte, né? Multiplicação vai ficar maneiro. Então veja, ó, é um detalhezinho que ficou lá no fundo. Ele ficou com uma textura bem interessante. E destacou legal, né? A parte lá do fundo. Veja que a gente já está trabalhando, conseguindo bons efeitos. E agora também analise que a parte do copo está mais escura na parte direita. Então a gente pode fazer algo semelhante a isso no chocolate que está na parte de baixo. Então vamos selecionar ele aqui também. Ajuste de curvas ou de níveis. Então vou colocar aqui o ajuste de curvas colocando dentro de uma máscara de corte com essa opção. Então ele será afetado apenas na camada de baixo. Aqui nas propriedades vamos deixar mais escura e até mesmo mais contrastada um pouquinho. E mais escura também. Apenas a parte da direita, né? E como que a gente faz apenas a parte da direita? Na máscara de camada das curvas. Agora você pode selecionar o pincel. Com a cor preta a gente vai acabar escondendo as áreas onde a gente não quer mostrar. Então aqui na parte esquerda a gente vem e coloca o tom preto para esconder essa área. E do lado direito vai ficar aparecendo. Apenas na parte aqui de cima a gente pode mostrar também. Então com esse ajustezinho, ó, localizado apenas na direita, ele já conseguiu o efeito mais escuro que a gente desejava. Outro efeito legal, como aqui o chocolate quente, eu escolhi aqui uma fumacinha, um vapor para a gente adicionar na nossa imagem. Então, ó, clicando, arrastando e soltando aqui dentro da nossa área de trabalho. Confirma na barra de propriedades, a gente já vê o tamanho que a gente vai precisar. Apenas para movimentar, ó, a fumaça para cima. Então, clico, arrasto e solto lá em cima todas as outras camadas. Tecla V, a gente seleciona rapidamente a ferramenta mover. Deixar aqui mais ou menos, tá bom até o posicionamento, né? Só vamos alterar, obviamente, a cor. Então, 2 cliques ao lado da camada, fumaça a vapor. E aqui a gente vai sobreposição de cor. Pode ser o branco? Pode. Ou pode ser um leve tomzinho assim pro marrom, ó. Talvez também ficaria interessante. Ó, D7, BDAF, ok? Ok, novamente. Esse aqui do meio tá meio muito forte. Talvez pode baixar um pouquinho a opacidade também para não ficar muito intenso. E colocar uma máscara de camada, pincel na cor preta para esconder, fluxo mais baixo para ficar suave essa correção. E tirar um pouquinho do centro aqui, né? Acho que não tá tão interessante. Mas nos cantinhos vai ficar mais legal e interessante o nosso efeito de café quente aqui. Ó, ficou maneiro, ficou bem aplicado, deu um efeito massa aqui para nossa arte.
Agora a gente pode começar a aplicar os textos e deixar ainda mais enaltecida essa questão do quente, né? Inclusive no texto. Então podemos pegar aqui, por exemplo, a ferramenta texto, digitar aqui chocolate e vamos fazer a nossa primeira edição. Então digitando choco, eu vou colocar choco e o ou tudo chocolate junto. Pode ser tudo chocolate junto. Pensei até em separar o texto para deixar um pouquinho mais em cima, mais embaixo, mas enfim. Confirma na barra de propriedades que eu vou deixar uma cor mais um marrom mais forte, né? Dando um OK. Ctrl T para abrir os nozinhos de redimensionamento do nosso texto, da nossa camada. Confirma na barra de propriedades e vamos escolher a fonte que se encaixa melhor para esse exemplo aqui. Essa daqui tá maneira, a Agência FB ou American Captain, que ela é bem compacta e o texto ele vai caber melhor, porque é uma palavra grande, maior inclusive do que a palavra quente que a gente vai colocar ali embaixo. Então ele vai ficar proporcionalmente bem distribuído. Aumentando o tamanho do texto, posso encontrar aqui mais ou menos, e acho que eu vou colocar esse texto por detrás da xícara do chocolate quente. Confirmo na barra de propriedades, então clico agora e arrasto para debaixo da camada do chocolate, inclusive do efeito do vapor vai ficar legal. Aqui a gente pode fazer algum efeito de algum trabalho com o texto, inclusive eu posso deixar linkado aqui em cima desse vídeo, na descrição, alguns vários efeitos de texto que você pode aprender e ir aplicando nas suas artes. Eu fiz 2 packzinhos de efeitos, digamos assim. Se vocês curtirem, posso fazer mais vídeos sobre efeitos de texto, deixa aí nos comentários. Um desses efeitos era da seguinte forma. Aqui nesse caso a gente já converteria esse texto em uma imagem, uma camada bitmap. Então clico com o botão direito do mouse, vem aqui em rasterizar texto. E aqui agora com uma ferramenta de recorte a gente pode vir ao centro. Ferramenta, por exemplo, de laço poligonal, seleciona aqui a parte de baixo, tecla V para selecionar a ferramenta mover, clico e arrasto um pouquinho para o lado para dar essa quebrinha no texto. Ó. A gente pode até dar um Ctrl T e rotacionar um pouquinho ela, se você desejar. Se liga. Ctrl D para tirar a seleção. Então a gente já tem o texto cortado, estilhaçado aqui. Posso dar um Ctrl T na imagem como um todo, rotacionar ela aqui também. Confirmo na barra de propriedades. Podemos colocar algum outro efeito, por exemplo, de desfoque de movimento, que pode ficar interessante. Clicando com o botão direito do mouse e convertendo o objeto inteligente antes de aplicar o filtro. Para ficar editável depois, a gente conseguir controlar inclusive o lugar onde a gente deseja que seja aplicado o filtro de desfoque de movimento. Então agora a gente vem em filtro, desfoque de movimento. Escolher aqui um ângulo mais horizontal, só que não tanta distância também, senão não vai ficar ilegível. Só apenas para dar um efeitozinho. Um 15 pixels ali pode ser que fique interessante. Dá um OK. E agora, ó, porque a gente converteu o objeto inteligente, vai ficar aqui a miniatura de máscara dos filtros inteligentes. Agora a gente vem no pincel na cor preta para esconder aqui a parte do centro. Então, às vezes que vai ficar esse efeito apenas nas bordas. E cara, eu acho que para destacar ainda mais o fundo ali, eu precisaria ser mais claro, né? Então, vindo no preenchimento de cor, a gente pode deixar talvez um pouquinho mais claro aqui esse fundo como um todo. Vai ficar mais interessante. E dando um OK. Aí, ó, veja como é que tá, como é que ficou. Ele enalteceu ainda mais, né? O texto, a xícara, enfim. Agora a gente pode ir para a palavra quente. Eu acho que é aqui que vai ser o diferencial da nossa arte. A gente pode dar bastante destaque. Tá curtindo essa aula? Então saiba que a gente tem um curso completão de artes para mídias sociais na loja photoshop.com.br. O primeiro link aqui embaixo na descrição. Corre lá, confere todas as informações do curso, tudo que você vai aprender. Se você curtir, te espero lá pra gente praticar um curso completo com essas e muitas mais técnicas para você se profissionalizar na área de criação de artes para as redes sociais no Photoshop. Te espero lá, curso da loja Photoshop. Vamos vir aqui então em cima da xícara. Pode criar uma nova camada para já adicionar o texto aqui. Então seleciona a ferramenta texto, clica e digita. Aqui eu vou digitar numa fonte cursiva, então Ctrl T, Shift, Alt para aumentar proporcionalmente para todos os lados. E aqui qualquer fonte cursiva acho que vai ficar maneiro para esse exemplo, mas vamos ver. Você pode escolher a qual você preferir.
qual você tiver aí. Inclusive, Alisson, qual que você está utilizando? É só dar um pause e ver aqui, ó, amplia a tela se você não estiver enxergando muito bem, é porque às vezes fica pequenininho na sua tela, e veja aqui os nomes de todas as fontes que eu estou utilizando. Ó, a Carosello, fica legal. Ó, a Bistro Script também, vou utilizar a Bistro Script, que é uma fonte da Adobe nesse exemplo. Então aumentar aqui o tamanho do texto, que fica interessante. Posso até rotacionar um pouquinho, eu gosto que não fica tudo 100% retinho, fica maneiro fazer dessa forma. Talvez trazer um pouquinho mais para o centro aqui da xícara, né? E confirmar na barra de propriedades. Aqui agora a gente pode começar a fazer os efeitos, inclusive de estilo de camada, dando 2 cliques ao lado da camada quente aqui do texto, e vamos começar a fazer os nossos efeitos. Por exemplo, uma sobreposição de degradê. Restaurar padrão aqui para começar do jeito que estava inicialmente, para a gente ir criando junto. Então, criando o nosso próprio padrão, clica na primeira cor, caixinha, e vamos escolher aqui um tom mais quente, para ficar na parte de baixo do texto. Pode ser um laranja mais intenso. E dá um OK. E aqui um laranja mais suave, então na outra caixinha. Então clica, seleciona, e aqui um laranja mais suave e dá um OK. OK novamente. Vamos aumentar a opacidade e ver se ficou maneiro. Qualquer coisa a gente pode modificar. Ó, você pode escolher a posição onde vai ficar, clicando e arrastando diretamente na sua tela. O ângulo também, então a gente quer de baixo para cima as cores. Então vou deixar aqui um ângulo quase a 90 graus. E diminuir um pouquinho a escala, que é o quão distante vai passar de uma cor para outra. Eu vou deixar ainda mais intenso, então clicar no degradê, mais cores, cor, e aqui eu vou deixar ainda mais intenso essa parte de baixo, para deixar bem chamativo. Acho que aqui ficou interessante, ó. Dou um OK, OK novamente. Aqui a gente também pode colocar, ó, uma dica que vai até dar um leve 3D na nossa imagem, uma sombra interna. Ó, até na superexposição de cor ficou legal, que ele vai pegar e vai enaltecer dentro de um contraste todos os tons da nossa cena. Opa, pera aí, deixa eu voltar aqui, porque eu fui dar um zoom e ele sumiu. Mas olha que maneiro. Então, sombra interna, só que aqui a gente vai colocar um ângulo, então vai ser de baixo para cima. Em menos 90 graus, ó, vai ficar interessante. Então, a gente pode colocar agora a distância, arrumar para quanto você preferir. Mais ou menos, ele vai dar até um leve 3D, fica bem interessante, bem bonito. Com uma opacidade baixa, dentro do preto mesmo, ó. Ou alta também, como você desejar. Não tem um certo ou errado, aqui você pode ir colocando as opções que você desejar. O desfoque em 0, o tamanho em 2 também, para não ficar muito desfocadinho. Ele vai ficar bem nítido, né? E o brilho externo também vai ficar bem interessante a gente colocar. Então aqui você pode colocar também mais para um laranja. Olha que bonitão que vai ficando. Dando um OK. No sobrepor ou no luz direta, eu acho que vai ficar melhor até no sobrepor. Ó, mas no luz brilhante também ficou legal. Enfim, ó, também como falando ali não tem um certo ou errado, você vai colocar do seu gosto aqui nessa parte. Oxi, mas no luz brilhante ficou bem legal, né? Deixando o tamanho assim, ó, bem desfocado. Enalteceu bem o quente, né, que a gente gostaria na nossa cena. Então, veja como é que tava e como é que ficou. Então, vou deixar no luz brilhante mesmo, nesse laranja mais apagadinho. EF B379, ok? Opacidade ali no meio termo, 50%, tamanho bem alto. E posso dar um OK. Mas ainda não acaba aqui, galera. Dá pra gente fazer algo mais interessante aqui também nessa palavra quente. Por exemplo, meio que vincular ele, assim como a gente fez aqui com a máscara de camada, a gente pode ir brincando com a camada de baixo, que é a camada do copo. Então vamos deixar a opacidade baixa e misturando aqui a palavra quente nesse escorrido aqui do copo, até mesmo na alça. A gente pode ir fazendo isso, colocando uma máscara de camada, também pegando uma ferramenta ou pintando direto. Vamos tentar pintar direto aqui já com a ferramenta pincel. Clico no botão direito do mouse, vamos aumentar a porcentagem da dureza, porque ele fique mais rígido agora o canto que a gente gostaria para fazer esse preenchimento. Diminuindo o tamanho, ampliando bem o zoom. E aqui, ó, meus amigos, só vou colocar aqui no pré-definições do pincel que o meu espaçamento está muito alto, por isso que eu não estou conseguindo aplicar. Aí, agora sim. Ó, a gente vai pintar bem o cantinho aqui
que é para esconder, né, e criar essa falsa ilusão de como se o texto estivesse por detrás dessa gota. E isso com máscaras de camadas no Photoshop. Aí, ó, ficou massa. Ele pode fazer a mesma coisa aqui na alça, por exemplo. Só com a perninha do E, como se estivesse se entrelaçando com o texto. Agora, voltando à opacidade. Ó, que massa. Foi um efeito bem interessante. Ainda não acaba aqui, galera. A gente pode deixar ainda mais interessante o efeito de brilho aqui no quente. Então vamos colocar, por exemplo, uma nova camada. Pegar o pincel. Cor laranja também, mais clarinho. Pode ser esse, ó, F3, B6, 8, 9. Também aumentando o tamanho do ponteiro do pincel. Também outra forma de você aumentar e diminuir. Enfim, Alt, clica com o botão direito do mouse e arrasta para a direita para aumentar, a esquerda e diminuir. Para cima, deixa a dureza em 0 e para baixo, aumentar a porcentagem. Então vou deixar em 0 a dureza. Um fluxo bem baixo para ficar bem suave. E aqui, esse efeito de brilho, a gente também pode colocar, por exemplo, um sobrepor ou um luz direta. Só que a gente vai escolher os lugares corretos, ó. Por exemplo, com poucos cliques. Vamos colocar já um sobrepor para ir vendo como é que vai ficando. Ó, e você vai enaltecendo esse brilho em alguns lugares específicos. Só que tá muito baixo o fluxo, vou até aumentar um pouquinho aqui. Aí, ó, galera, acabou enaltecendo ainda mais nos lugares que a gente desejou, ó. Com luz direta vai ficar ainda mais intenso. Aí como você preferir, ó. Dentro dessa subcategoria ele vai contrastar, então você escolhe a maneira que ficar melhor. Acho que no luz direta ficou ainda melhor, só que baixar um pouquinho a opacidade vai dar o tom perfeito que eu desejaria. Ó, massa, massa pra caramba. E aqui também, como a gente tá com essa luz bem intensa, você pode vir na própria xícara e também colocar um pouco desse brilho. Então vamos criar uma nova camada em cima da xícara, Alt para criar uma máscara de corte entre as duas interseçõezinhas aqui da camada, se pressiona Alt e clica para ele entrar essa camada e toda a pintura que a gente fizer, ó, ele ser inserida dentro da camada da xícara. E aqui também você pode vir e deixar uma camada intensa de brilho, ó, próximo aqui da alça, da base da xícara, enfim, e colocando o modo de mesclagem. Como por exemplo, ó, luz linear vai ficar legal. Tem na parte de cima aqui também. Se você achou que está muito forte, vem abaixo um pouquinho a opacidade e vai encontrar o ponto exato. Então mais um efeitinho massa aplicado aqui na nossa imagem. Cara, dá para colocar também os efeitos, por exemplo, as informações de texto referente a valores, enfim. Vamos colocar, por exemplo, aqui do ladinho, ó, bem pequenininho. Ferramenta de texto, clico e digito aqui na nossa arte. Vou digitar aqui, ó, o RS, o valor. Colocando dentro da cor branca lá na barra de propriedades. E vem aqui e escolhe uma fonte que seja bem legível. Pode ser a Monte Serrat, que eu gosto de utilizar muito nesses casos. Ou uma outra fonte da Adobe para quem tem assinatura também. Vale a pena. Essa Museu eu acho que vai ficar bem interessante aqui para esse exemplo. Então deixar bem pequenininho mesmo aqui. Ctrl T, vou diminuir ele aqui, ó. Show. Ctrl J para duplicar a camada do texto, a gente manter a mesma formatação. Vou colocar aqui, ó, .00 já para colocar dentro do mesmo tamanho aqui no canto. Ctrl J também para puxar agora aqui para o outro lado. Vamos colocar o valor principal, pode ser, sim, enfim, algo fictício. Vou colocar 15, por exemplo. Mas é interessante que você coloque dentro dessa disposição os valores para que fique bem legível, o cliente não se confunda. Enfim, não só colocar 15 ou não coloca os centavos ou não coloca aqui o RS na frente. Enfim, é importante deixar bem especificado. E aqui no 15, inclusive, ó, você pode selecionar ele e utilizar uma variação dessa fonte para deixar ainda mais destacado. Por exemplo, ó, assim ficou maneiro. Só pegar agora com a tecla V a ferramenta mover com a setinha do seu teclado e fazer o posicionamento final. Selecionando todas as camadas aqui correspondentes ao valor, pressionando o Ctrl e Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Vamos renomear aqui dando 2 cliques em cima do texto. Valor. Aí. Posicionando aqui no cantinho, ficou massa. Você pode pegar esse mesmo texto, ó. Selecionar aqui o RS, dar um Ctrl J para duplicar também. Arrastar para baixo, colocar o arroba do seu Instagram
ou do seu cliente que você estiver fazendo essa arte. Vou colocar aqui o @AlissonPavilac. Inclusive, se você não me segue, segue lá no Instagram, que a gente vai ter mais um canal de comunicação além do YouTube, porque comunicações mais rápidas eu faço por lá, porque por vídeo normalmente demora mais, enfim. Então, comunicações expressas a gente se vê pelo Instagram. E aqui eu vou selecionar apenas uma parte do texto para dar maior destaque com o negrito, até para separar um pouquinho, né, a parte ali do arroba e entender melhor do que se trata. Deixar aqui embaixo bem centralizadinho, só que não precisa ser no branco, que vai chamar muita atenção. Esse texto eu posso deixar ele numa cor mais apagadinha, então vem aqui em mais cores, vamos buscar um tom que tem aqui embaixo já e só subir um pouco aqui na matiz, deixar um pouquinho menos de intensidade da cor, apenas para dar um destaque na parte de baixo. Galera, a gente pode ainda fazer mais tratamento? Pode, se você desejar, colocando por exemplo um filtro do Camera Raw. Clica na última camada lá em cima, Ctrl Shift Alt E, para transformar todas as camadas de baixo numa única. E agora a gente clica o botão direito do mouse e converte o objeto inteligente, para aquela forma a gente não perder informação ao aplicar um filtro posterior. Então a gente vem em filtro, filtro do Camera Raw, e agora a gente faz esse tratamento final se você desejar. Se quiser já finalizar por aqui, finaliza também, que já está muito maneiro. Até eu não vou mexer em muita coisa que eu acho que vai ficar estranho, porque a temperatura, a gente já escolheu uma temperatura agradável, ao meu ver aqui. Talvez colocar um pouquinho mais de vibração para ficar ainda mais intenso as cores. Textura também é interessante, você colocar um pouquinho mais para dar maior detalhamento nas bordinhas. E aqui na claridade, se você quiser deixar mais, também vai conseguir esse contraste. Mas se você tirar um pouquinho, também vai dar um blurzinho nas partes onde tem brilho, que vai ficar bem interessante. Detalhezinhos, ó. Aqui também em efeitos, tem gente que gosta de dar aquele leve granuladinho em todas as imagens, mas leve mesmo. Apenas para dar uma ambientada em todas as peças separadas que a gente foi colocando, como por exemplo em 3 imagens, o splash de chocolate embaixo, a xícara e depois a fumaça. Então ele dá fica mais homogêneo todas as partes. E aqui em vinheta você pode dar uma leve escurecida também, deixando no negativo, para que novamente ele foque na parte central da nossa cena e dando um ok. Então a sem e com o filtro do Camera Raw também, apenas para arrematar a nossa arte por final. E aí? É isso, meus amigos, espero que você tenha curtido mais uma super aula do canal PSI. Se inscreve aí no canal para fazer parte do time e receber as próximas aulas assim que elas entrarem no YouTube. E se você quiser praticar mais vídeos exclusivos de Photoshop para evoluir junto comigo, seja num curso de iniciantes ou num curso profissionalizante de criação de arte para mídias sociais, as vagas estão abertas na loja photoshop.com.br e eu tô aguardando por você. Clica aqui embaixo, veja todos os detalhes. Se o curso for para você, tô te esperando lá e vamos evoluir juntos. Valeu, obrigado pela sua atenção. Falou, foi o Alisson Pavilac. Falou e até a próxima. Lembrando sempre que agora a gente tá também com os produtos da loja Photoshop. Se você tiver interesse, corre lá e garante o seu. Falou!